Fala aí pessoal, beleza? Então galera, vamos começando aqui a nossa aula 3, né? Como vem sendo aí nossas aulas, né? À distância. Então nós encerramos, né, o último conteúdo sobre logaritmo e função logarítmica, né? Deixei aí a entrega da lista, estendi até ontem, né? E hoje nós vamos começar com um assunto novo, né, gerando aí uma segunda lista de exercícios, tá certo? E esse assunto é trigonometria no triângulo retângulo. Vamos falar basicamente aí, relembrar na verdade, né, o conteúdo sobre seno, cosseno e tangente. Então, vamos começar aqui relembrando sobre o triângulo retângulo, né? O triângulo é dito retângulo se ele possui um ângulo reto. O ângulo reto é esse ângulozinho aqui, ó, esse quadradinho aqui. Nós todos sabemos que é um ângulo que tem medida de 90 graus, certo? No triângulo retângulo acima nós temos que A, lado oposto ao ângulo reto, né, é a medida da hipotenusa. E B e C são as medidas dos catetos. Então todo triângulo retângulo vai ter uma hipotenusa e dois catetos, né? E no caso a gente está representando aqui a medida da hipotenusa com a letra A e a medida dos catetos com as letras B e C, tá? O importante resultado do triângulo retângulo é o teorema de Pitágoras. Gente, esse teorema é muito importante, né? Nós sempre vamos estar usando esse tema quando estivermos falando de trigonometria, tá? E ele diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, nós temos essa formulazinha aqui, né? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, o teorema de Pitágoras é uma equação, né, que relaciona a hipotenusa com os dois catetos, tá certo? Isso aqui também é mais uma revisão aí do que vocês já viram no ano passado, tá bom? Bom, então continuando aqui, vamos falar agora sobre as funções trigonométricas, né? Que são as funções seno, cosseno e tangente. Para falar sobre as funções seno, cosseno e tangente, vamos considerar o triângulo retângulo e seja x, aí a gente tem que pegar um dos ângulos agudos desse triângulo, tá? Que está localizado aqui, ó. Eu poderia também ter pego esse outro ângulo aqui, se eu quisesse, mas eu escolhi o outro. A gente tem que considerar um dos ângulos, né? Sem ser o reto aqui, um dos outros dois ângulos. Bom, então, considerando esse ângulo x e o triângulo retângulo dado, são definidas as seguintes funções trigonométricas, né? Então nós temos a função seno, que é o cateto oposto pela hipotenusa, ou seja, B sobre A. Cateto oposto, galera, ó, é só você ver, ó, o ângulo está aqui, ó. Então o cateto oposto é como se a gente tivesse uma setinha aqui, ó, o lado que não encosta, entre aspas, no ângulo, tá? Então agora os catetos eles vão ter nomes, né? A partir do momento que a gente considera um dos ângulos agudos, os catetos passam a ter nomes, tá? Então um é oposto, outro é adjacente. Se a gente tivesse considerado esse outro ângulo aqui, ó, esse outro cateto que seria o oposto. Então seria o que tem medida C e não o que tem medida B, tá bom? Só que nesse caso o cateto oposto tem medida B. E o seno é dado pela expressão B sobre A. Medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. A função cosseno, o cosseno do ângulo, já vai ser agora a medida do cateto adjacente dividido pela medida da hipotenusa. E a função tangente é o famoso coca, né? Para quem gosta aí de
decorar as fórmulas, ó. Não é o ideal, né? Mas em alguns casos é importante. Se você pegar o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, se você botar aqui as primeiras letras as iniciais, né? Fica coca. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Que no nosso caso aí vai ser então B sobre C, né? B é o cateto oposto e C é o cateto adjacente ao ângulo X, tá, galera? Sempre lembrando que é sempre relacionado ao ângulo escolhido, um dos dois ângulos escolhidos, tá certo? Bom, seguindo então, exemplos. Vamos calcular aqui o seno, o cosseno e a tangente do ângulo X abaixo. Então, olha aqui, ó. Vamos ver primeiro aqui, em relação ao ângulo X, nós temos o cateto oposto, que é, olha aqui, ó, é como se ele estivesse visualizando, ó, quem é que está do lado contrário ao ângulo? É o cateto de medida 3, então ele vai ser o oposto. O adjacente é o cateto que sobrou, medida 4. E a hipotenusa, que vai ser sempre o maior dos lados, tem medida 5, né? Então, o seno do ângulo, seno de x, seria o cateto oposto sobre a hipotenusa, então seria 3 sobre 5. O cosseno de x é o cateto adjacente, que mede 4, sobre o seno 5. E a tangente do ângulo é o coca, cateto oposto, sobre o cateto adjacente. Tá? Se você quiser fazer a divisão, pode, tá? Então vai dar 0,8 aqui, se não me engano. Não, 0,6, né? Aqui vai dar 0,8 e aqui vai dar 0,75. Mas não é necessário não, tá, gente? Fazer a divisão das frações aqui. Pode deixar na forma de fração também. Beleza? Então esse é o seno, o cosseno e a tangente do ângulo abaixo. Tá? Um outro tipo de exercício que pode ser pedido aí, tanto na lista aí, como em alguma prova, ou vestibular ou tudo mais, ele dá os valores do seno, do cosseno e da tangente e pedir para você achar o x, só que agora o x vai ser não mais o ângulo, e sim um dos lados. Ó. Neste caso aqui, ele está falando que o x é aqui o cateto oposto ao ângulo de 36 graus. E ele te deu os valores do seno, do cosseno e da tangente do ângulo. Bom, como é que a gente faria isso? Aqui eu sei a hipotenusa, né? Eu sei o ângulo. Vamos chamar aqui o ângulo de alfa, né? Só para geralmente a gente nomeia ângulo com letras gregas, tá? Então o ângulo é 36 graus. Aqui nós temos, ó, o lado oposto ao ângulo reto, que, como eu expliquei, é a hipotenusa. Então a hipotenusa mede 10 e ele quer achar o cateto oposto ao ângulo, ou seja, o x. Bom, cateto oposto com hipotenusa, gente, pelo que a gente viu no slide anterior, é o seno, né? É o seno do ângulo, que é de 36 graus, é igual ao cateto oposto, que mede x, sobre a hipotenusa, que mede 10. O valor do seno aqui no caso é 0,58. Então a gente não vai precisar dessas outras informações, a não ser que ele quisesse achar o adjacente também. Então vai ficar 0,58, né, que é o seno do ângulo, igual a x sobre 10. Faz a multiplicação cruzada aqui, aqui é 1. Então vai ficar x igual a 0,58 vezes 10, que dá 5,8. Prontinho. Então este é o valor do cateto oposto, né? Praticamente aí quase a metade da hipotenusa, tá bom? Então beleza, gente. Fizemos aqui alguns exemplos de como podem ser cobrados aí o seno, o cosseno e a tangente de um triângulo retângulo. Agora vamos aqui a algumas observações, tá? A primeira das observações é a seguinte: a tangente de x é igual ao seno de x sobre o cosseno de x.
Isso tem como ser demonstrado, tá, galera? Vou fazer aqui uma demonstraçãozinha bem rápida. Ó. Como vimos anteriormente, o seno de x é o cateto oposto pela hipotenusa. E o cosseno de x é igual ao cateto adjacente também sobre a hipotenusa. O que acontece quando você divide um pelo outro? Vai ficar cateto oposto sobre hipotenusa em cima, dividido pelo cateto adjacente sobre hipotenusa embaixo. Como o número de cima e o de baixo ambos estão divididos pela hipotenusa, eu posso cortar. Então vai ficar o que? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. O coca, né? Que é o que? A tangente. Então nós demonstramos aí o que? Que a tangente de x é igual ao seno de x sobre o cosseno de x. Tá certo? Então, primeira observação aí demonstrada. A segunda é essa aí, ó, seno de x igual a cosseno de 90 menos x, e o cosseno de x é igual a seno de 90 menos x. Essa aí como é que eu posso explicar? Se eu pegar aqui o triângulo, se eu desenhar aqui um triângulo retângulo, olha só. Vamos desenhar aqui um triângulo retângulo. Percebam aqui o seguinte, ó, nós temos aqui, né, A, B e C. Digamos que aqui seja o nosso ângulo X. Ó, esse ângulo aqui, nós sabemos o quê? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo são sempre iguais a 180, né? Vamos chamar aqui de Y a princípio. Então a gente sabe que X mais Y mais esse ângulo aqui, que mede 90 graus, é igual a 180 graus. Se você jogar o x para cá negativo, vai ficar y, e aqui o 90 também, vai ficar y igual a 180 graus, menos 90 graus, menos x. 180 menos 90 dá 90. Então esse outro ângulo y aqui é 90 menos x. Então eu sei que esse ângulo aqui mede 90 graus menos x. Agora percebam o seguinte, galera. Se você pega o seno de x, ele vai ser b sobre a, certo? Cateto oposto pela hipotenusa. Só que o seno de x, ele equivale ao cosseno do y. Porque o que é cateto oposto para o ângulo x é adjacente para o y. Então ele vai ser igual ao cosseno do y. Mas quem é o y? 90 menos x. Certo? Por outro lado, se você pegar o cosseno de x, que é o cateto adjacente pela hipotenusa, esse cateto adjacente C, ele é oposto ao y. Então ele vai ser igual ao seno do y, que é 90 menos x. Beleza? Então, demonstrado também, observações 1 e 2 já foram demonstradas aí, tá bom? E, por fim, temos aqui, né, aquela tabela também muito utilizada, né, que vocês também já viram, de alguns ângulos ditos notáveis, tá? Que são muito utilizados aí em exercícios, como vocês vão ver na lista, tá bom? Então nós temos aqui os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Ele tem os valores do seno, cosseno e tangente tabelados, beleza? Então, por exemplo, o seno de 30 graus dá 1 sobre 2. Esse seno é igual ao cosseno de 60, né? Lembra? 30 e 60 são complementares, né? A soma deles dá 90, então, ou seja, o seno de um vai ser igual ao cosseno do outro e vice-versa. Raiz de 3 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. O seno de 60 é igual ao cosseno de 30. E o 45 é complementar dele mesmo, né? 45 mais 45 também dá 90. Também dá 90. Então o seno e o cosseno deles são iguais.
E temos também a tangente. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 é 1. E a tangente de 60 é igual a raiz de 3. Se vocês pegarem e dividir um pelo outro aqui, ó, nos três casos aqui, dividir o seno pelo cosseno, vocês vão achar justamente esses valores que são da tangente, né? Porque lembrando, a tangente é o seno dividido pelo cosseno de x, tá? E então chegamos ao fim, galera. O fim dessa nossa aula 3. Aulinha bem básica, tá? Com essa aula 3 aqui já é suficiente resolver algumas questões da lista 2, tá certo? O restante da lista 2, que vai ser sobre lei dos senos e dos cossenos, será postado a videoaula na próxima terça, tá, galera? Mas com essa aulinha aqui vocês já conseguem aí resolver algumas atividades da lista 2. Vai estar lá especificado quais são essas atividades, tá? Bom, pessoal, então espero que esse vídeo tenha sido bom para vocês, que vocês tenham entendido, relembrado, na verdade, né, essas ideias aí do seno, do cosseno e da tangente num triângulo retângulo. E façam a lista, né, o mais rápido possível para não deixar para a última hora. Qualquer dúvida, só me chamar aí no qualquer rede social ou pelo Google Classroom, tá? Ou até pelo meu e-mail, tá bom? Então, abraço a todos, se cuidem e até mais.